Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, professor. E aí? Como vocês estão? Estão todos bem? Todos com muita saúde? Sim. Eu mandei hoje para o Leandro, ele deve ter enviado aí para algumas pessoas, algumas pessoas que não fizeram a atividade e teriam que me entregar até hoje às 20 horas. O prazo máximo que eu tenho que postar, tá tudo lá já, só falta publicar, mas eu não posso publicar pela metade, né? Não tem que colocar como não fez. Então é o Ângelo, você, Jaine. Professor, eu enviei, tá? Você enviou? Tá. Enviei, agora à tarde. Fechou. O Ângelo, a Beatriz Alencar Egídio, Catarina Campos de Melo. Cadê a Catarina? Tá aí? Ela me mandou um e-mail dizendo que agora voltou, mas não voltou. Fabiana da Silva Miranda. Jaine, que já falou que me mandou. Eu não vi ainda. Késia. Sônia, dona Sônia. E Thaís Etel. Você... Convidar outra pessoa? Como é? Cadê a... Thaís Etel, você tá aí, né? Ou não? E acho que só. A dona Sônia, vocês conseguiram avisá-la? Sim, professor, eu avisei ela hoje. Avisou, Alessandra? E ela? Avisei. É a Alessandra não, professor, a Jéssica. Ah, é a Jéssica. Não, é que a Alessandra também falou, por isso. Então, eu avisei ela, só que ela está com problema no AVA. Mas não é o AVA, é a minha atividade. Sim, professor, mas como ela mora sozinha, ela não tem o conhecimento de mexer em computador, entendeu? É difícil para ela. Nossa, mas só que ela tinha que falar isso, né? Não esperar o último minuto da prorrogação. Se ela falasse isso para mim já antes, eu já resolvia, né? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar as questões de revisão, tá? Eu trouxe aí alguns pontos de resposta, vou pedir para vocês falarem aí a de vocês, algumas, né? E para que vocês estudar aí por esse documento, tá? Assim que acabar, eu já mando para o Leandro com a... Sabe, a dona Sônia, a idade dela, coisa, Jéssica, complicado. Oi? A dona Sônia... Ela também não sabia. Peraí. Hã? Jéssica, tô com o microfone ligado. Jéssica, seu microfone tá ligado. Não tá não, professor, é da É Alessandra. a Alessandra. Isso, a Alessandra. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o PowerPoint. Vocês me falem se está aparecendo ou não, tá? Só um minuto. Abriu? Abriu. Então, vamos lá. Então, a primeira questão era: podemos aliar a literatura infanto-juvenil aos temas transversais? Quem pode responder?
Calma, não precisa brigar para responder. Só um. Também nós estamos só e só tem 6 alunos, né, hoje. É isso mesmo? É, né? Jaine, você respondeu? Alessandra, Ivanilde, Jéssica, Essa não, professor. E eu acho que o Dani. pessoal está ficando na aula porque acha que pela questão da prova não vai ter aula hoje. Eu estava com essa dúvida, até perguntei para a Vilma. Ela Oi? falou que Que vai ter aula prova? normal. E tem a prova do AVA, das disciplinas interativas, que Mas é abre hoje? hoje. Aí eu acho que abre hoje. Aí eu acho que o pessoal deduziu o quê? Que conforme tem as provas, não vai ter aula. Eu estava com essa Ah, dúvida. tá, entendi. Não, então tá. A gente vai. Eu vou fazer então. Vai demorar tanto, não. E aí a gente vai. Aí vocês podem lá fazer a prova, tudo bem? Depois eu mando para vocês. Se vocês fotografar, pode fotografar. Então, ó, a literatura em geral e a literatura infanto-juvenil estão sempre relacionadas com a sociedade. Por isso, quando pensamos no trabalho com a literatura infanto-juvenil na escola, podemos aliá-la aos temas transversais. Então, por que a gente faz isso? A gente alia porque os temas transversais estão ligados à realidade, não estão? Sim ou não? Sim. E aí a gente faz essa ponte com os textos literários. São questões sociais para a aprendizagem e reflexão dos alunos. Então, por exemplo, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, direitos humanos, saúde e orientação sexual, trabalho e consumo são os eixos. Tudo bem? O trabalho com a literatura infanto-juvenil e os temas transversais pode ser muito rico e contribuir para a formação do cidadão. Trabalhar com a transversalidade e a literatura infanto-juvenil é possível, tendo por princípio a escolha de bons textos e também uma discussão que dê abertura para o aluno expor suas opiniões. Então, é importante que dentro dos itens que a gente tem dos temas, a gente dê essa abertura para o aluno, tá? Para ele se expressar, para ele colocar suas expectativas, seus anseios, colocar as experiências de vida dele, né? Que a leitura nada mais é bem alinhada também com as questões de experiência de vida de cada um, né? Então é isso. Dúvidas nessa? Dúvidas? Não? Então tá bom. Responder, tá? Quando tiver dúvida. Não, Pro, não tem dúvida. Pro, só Oi. uma pergunta. Tá aparecendo no slide na aula? É porque meu celular, ele tá dando ideia do que tá acontecendo. Tá aparecendo, gente, os slides aí? Tá ou não? Para mim, não aparece nada. Na verdade, acho que meu Não, aparelho está tá aparecendo. acontecendo. Só a Mas parte tem que o alguém que tá documento vendo os ainda não slides? abriu. Tem alguém que tá vendo os Não. slides? Hein, gente? Não, professor, não está mostrando os slides, não, só a sua tela mesmo. Ah, então peraí, que eu vou voltar. Peraí. Tá. Espera só um pouquinho. Vamos resolver isso já.
E agora? Agora sim. Agora tá aparecendo. Mas mesmo a 1 não aparecendo, deu para entender o que eu falei ou não? Deu sim. Tá. Então, se vocês quiserem fotografar, pode fotografar. Eu vou mandar depois, tá? Então, aí tem os temas, né? Só falta por direitos humanos aí. Vamos lá. A2. Qual a importância da ilustração no livro de literatura infanto-juvenil? Então, vamos lá. A ilustração que acompanha um livro literário é frequentemente entendida como uma facilitadora de leitura. O leitor, ainda em informação, encontraria nelas dicas das informações contidas no texto verbal, né? Que ele olha a imagem e lê a imagem, né? Ou seja, se uma página de livro apresenta o desenho de um gatinho tomando leite, é bem provável que o texto verbal contenha as palavras gato e leite. Ok? Livro ilustrado contemporâneo. Difere daquele livro com ilustrações, quando a imagem era um mero acessório e aparato estético. A produção atual para o público infanto-juvenil apresenta uma relação tão intrincada entre texto e imagem que é comum ilustradores assumirem também a autoria do texto verbal. Ou seja, a imagem fala tanto, ela é tão clara, que muitas vezes ela ocupa o espaço do texto verbal. Só tem a imagem. De tão importante que ela é na atualidade. Tudo bem? Tá corrido ou estão acompanhando? Tá Estou tranquilo. acompanhando. Tranquilo. Ok. Dona Sônia, a senhora está aí, né? Acabei de chegar, Pro. Dona Sônia, a senhora está me devendo uma atividade. Eu preciso dessa atividade Ai, urgente. A senhora vai ficar sem nota. pode ser para amanhã? Poder não pode, mas eu vou abrir uma exceção para a senhora. Ai, obrigada, Pro. Mas assim, é amanhã, não é amanhã depois de amanhã. Tá bom. Sem falta, hein? Tenta me enviar na parte da manhã, no máximo até 2 da tarde. Pro, eu vou tentar fazer, porque tá difícil aqui, ó. Eu tô sem conexão, sem... já fechou tudo. Eu não sei como que vou fazer, não. Eu já até desisti de fazer. Não desiste não, vai fazer sim. Tá? A senhora tem WhatsApp? Tenho. Então, a senhora tem o WhatsApp do Leandro, não tem? Tenho. Hã? Tenho. Tem, não tem? Tenho. Tá ouvindo? Então, a senhora faz no papel, faz lá como você fazer, manda a fotografia para ele e ele me manda. Eu vou avisar ele. Ah, tá bom. Ele me manda pelo WhatsApp. Tá bom. Então não tem desculpa para não fazer, hein? Tá. Quero só ver. Só na sua orelha. Ah. Eu moro longe, moro no interior, você não me acha. Ah, mas eu encontro. Em algum lugar eu encontro a senhora. O mundo é pequeno. Vamos Tá lá. bom. Obrigada. Nada. A3. Como o docente pode fomentar a leitura e trazer para as crianças o prazer da leitura? A leitura é algo vivo, que ultrapassa os muros da escola. Mas a escola é um espaço onde podemos trabalhar com as histórias orais de modo significativo. Eu coloquei só isso, aí cada um de vocês vai ter uma percepção, né? Como que ele pode
propiciar que a criança tenha o prazer da leitura? Primeiro, deixando a leitura não ser algo como obrigatório, né? Então, olha, eu quero que vocês leiam o livro X. Eu escolho o livro, vocês não. Não. Deixa as crianças escolherem o livro, né? A leitura de HQs, por exemplo, que são as histórias em quadrinhos. Não adianta você querer colocar um livro goela abaixo da criança se ela não tem esse hábito, né? A gente tem que começar a pensar em estratégias que funcionem para que essa criança crie esse hábito e tenha o prazer da leitura. Tudo bem? Tá. Tudo. 4. Como selecionar textos literários? Quais parâmetros levar em conta? Então, eu quero saber que parâmetros que a gente tem que levar em conta para a seleção desses textos. Então, 1. O prazer de ler. Muito se fala sobre as maravilhas da leitura, como expressão artística. Ela registra e revela o homem social, imerso em um tempo histórico e em um contexto cultural. Ao mesmo tempo, ela é capaz de atravessar as barreiras do tempo e do espaço, à medida em que alcança o que há de mais essencial no homem, seus medos e suas paixões. Outro ponto, fruição da poesia. Então, um parâmetro é o prazer de ler, outro é a fruição da poesia. Tudo que a literatura é capaz de manifestar com maior intensidade nos poemas, em outras palavras, o poeta manipula a linguagem, abrindo mão da função meramente informativa da palavra, e brinca com as palavras, explorando suas sonoridades e estabelecendo novas e inusitadas relações. Outro ponto, questão da narrativa, outro parâmetro, né? A narrativa é predominantemente na produção infanto-juvenil. É preciso entender, porém, que não se trata de gênero literário bem delimitado dentro da narrativa. Então, a gente pode ter infinitas variantes. Que variantes de narrativa? De humor, histórias reais, histórias de aventura, histórias de animais, ficção científica, narrativas fantásticas. Então, tem todo esse rol aí. E um outro ponto, um outro parâmetro, é o professor leitor e formador de leitores. Tá? Então, os parâmetros são o prazer de ler, fruição da poesia, fruição da narrativa e o professor leitor e formador de leitores. Ok? Ok. Ok. Vamos lá. Quinta. A questão 5. Por que a narrativa tem lugar privilegiado na formação das crianças? A narrativa ocupa um lugar privilegiado na formação das crianças. É por meio dela que, desde pequenos, conseguimos sonhar, enfrentar medos, vencer angústias, desenvolver a imaginação ou até conhecer outras civilizações, até outros planetas, né? A criança ela tem uma imaginação gigantesca, tá? E as narrativas, quando você é criança, elas te enredam, né? Elas te envolvem num ambiente que às vezes você nem imaginava que existia. Que é um ambiente imaginário, óbvio. Desenvolver a imaginação ou até conhecer outras civilizações. Além disso, Oi. ela dá criança... Dona Sônia, você vai precisar desligar o seu microfone, viu? Desculpa, prof. Peraí. Isso aqui. Eu já ativei o mudo aqui. Desenvolver a imaginação ou até conhecer outras civilizações. Além disso, ela dá a possibilidade das crianças conquistarem uma autonomia cada vez maior. Por isso, a leitura e a contação de histórias devem ser experiências frequentes para as crianças. 6. As crianças não alfabetizadas devem ter as histórias lidas pelo professor? Não devem, tá? Elas podem sim e devem
ter sua experiência com a leitura. Então, elas vão fazer a leitura da imagem, elas vão folhear os livros, elas vão sentir o relevo do livro, né? E aí ela vai, obviamente, introduzir a leitura. 7. Qual é a relação entre o valor literário da obra e seu compromisso com a ruptura ou com a renovação dos valores vigentes? Que implicações isso trará para o trabalho em sala de aula? A literatura é considerada um bem cultural, cujo acesso contribui para o desenvolvimento da educação estética, da sensibilidade, da concentração, dos aspectos cognitivos e linguísticos, do exercício da imaginação, além de favorecer o acesso aos diferentes saberes sobre a cultura e povos e lugares desconhecidos, seja do universo fictício ou real. A leitura literária deixa em cada um de nós uma bagagem de experiências que nos define como leitores e que se refletem em nossa formação humana e profissional. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não, pro, tranquilo. A 8 era para você ler a fábula, da página 148 do livro do Ava, e responder qual o tema transversal mais explorado naquela fábula. Então tá aqui. O tema mais explorado é direitos humanos. Tá? A 9, defina paródia. O que é paródia? Lembra que a gente viu os gêneros? Paródia, vocês lembram ou não? Lenda, conto de fada, contos, poema. Lá atrás, lá no começo. Lembram-se? Sim. Então vamos lá. Paródia é uma releitura cômica de alguma composição literária, geralmente utilizando o humor e a ironia. Apresenta semelhanças com a obra original e quase sempre tem sentido diferente, trazendo então uma nova interpretação para a obra anterior. Lúcia Santaella aponta para 4 possíveis relações semânticas entre palavra e imagem, atuando na construção de um ou mais significado. Quais são essas relações semânticas? Então vamos lá. 4. 1. A dominância, que é quando o texto ou a imagem dominam a mensagem principal, de tal forma que a exclusão de outro código não compromete a informação. Tá? Então, as duas dominam essa informação. Tá? Redundância, quando a informação da imagem e do texto são exatamente a mesma. Ou seja, não muda nada, tá? Do texto para a imagem. 3. Complementariedade, quando a imagem e texto compartilham em reciprocidade a importância na construção da mensagem. Ou seja, os dois elementos montam a mensagem. E discrepância, ou contradição, quando o texto e a imagem comunicam mensagens contraditórias entre si. Tá? Então, o texto não tem nada a ver com a imagem. Tudo bem? Então, é dominância, redundância, complementariedade e discrepância ou contradição. Na 11, eu pedia para você relacionar as colunas referentes à estrutura do poema, né? Você tinha que relacionar o eu lírico, verso, estrofes, métricas, ritmo e rima. Com o quê? Com cada definição dessa. Então, a primeira, semelhança sonora presente geralmente no final do verso, letra F.
Rima. A rima está presente geralmente no final, não tá? Ela pode estar no interior do texto também. Mas aqui está dizendo isso, no final. Cada um em uma linha da disposição gráfica do poema, que é o verso. Cada verso em uma linha. Né? Característica fundamental da poesia, percebido pela marcação de sílabas fortes e fracas. O ritmo. Tá? Então, o ritmo, ele é percebido pela essa marcação, dessas sílabas mais fortes e das sílabas mais fracas. Conjunto de versos, a estrofe, o C. Contagem das sílabas levando em consideração a tonicidade das palavras. O que é tonicidade das palavras? É o som mais forte da palavra. Você falar jacaré, qual que é a mais forte aí? Jacaré. Qual é a mais forte? Hã? É o ré? É o ré? É o ré. Ré? Isso, é o ré. Então, quando eu falo em métrica, tá? Que é esse ponto aí, eu falo isso. É a tonicidade da sílaba. E ela não tem nada a ver com a separação de sílaba. A separação de sílaba é de um jeito e a tonicidade pode ser feita a separação de uma outra forma, tá? E a última, o poeta se expõe, situado no universo ficcional do poema, que é o eu lírico. Tá? 12. Qual a relevância e como pode ser feita a leitura na sala de aula? Relevância total para o desenvolvimento dos estudantes. Tem que ter leitura na sala de aula. Imagina uma sala de aula sem leitura. Não tem nem espaço para pensar isso. E o que pode ser feito para essa leitura? Conversa sobre história, mundo das palavras, história com bonecos de pano, roda de conversa, leituras divertidas, explorar outros espaços enquanto se lê. Então, aqui é uma imensidão de coisas que vocês podem pensar, obviamente, né? E trazer esses elementos para fazer parte aí desse rol de possibilidades. Tudo bem? Dúvidas? Não, professor. Então, hoje vocês vão fazer prova, é isso? Que prova que é hoje que vocês têm? Da TI começa hoje, né? A ficar disponível para fazer. Por isso que quase não tem ninguém hoje na aula. Não sei, acho que é. 9 pessoas só. Vocês entenderam isso aqui? Tem alguém que ficou com alguma dúvida, em alguma questão? Não, tudo certo. Tá. Então, assim, essa é a revisão da prova, tá? Vocês podem estudar por aí. Claro, tem as outras coisas, mas podem focar mais nisso aqui, porque é mais daqui que a gente vai trabalhar na prova, tá? Eu vou mandar para vocês isso. Alguns devem ter feito, né? Porque eu já tinha dado as questões, hoje a gente é só bater as respostas, e aí vocês comparem as respostas. Alguém tem alguma resposta que quer falar para mim, que acha que foi um pouco diferente, se estava correto ou não? Hã? Não? Então tá. Semana que vem a gente vai fazer um plantão de dúvida. Então, as dúvidas que você tiver, você traz e eu vou responder. Porque a gente não tem mais matéria nova para ser aplicada. A gente chegou no final, e aí hoje é essa parte aqui, e semana que vem, quem tiver dúvida, vem para esclarecer. Tudo bem? E aí na outra, a prova vai ter o mesmo esquema, 10 questões, todas objetivas, tá? Tá bom. A única diferença é que não vai ficar 48 horas.
Vai ficar às 24 horas. Certo. Só que a gente vai começar a prova no horário da aula. Entenderam? Sim. Alguém quer ter a resposta? Quer que divergiu da que eu falei? Quer falar alguma coisa? Não? Então, podem ir lá fazer a prova de vocês. Aí, depois a gente se conversa. Dona Sônia, não esquece do trabalho, hein? Tá bom, obrigada. Tchau, Até mais. Pro. Um abraço. Boa prova para vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite.